Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos, espero que todos estejam bem. No dia de hoje, era para nós estarmos no templo, louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor, mas não é possível. Mas podemos aprender da palavra de Deus hoje. Vamos permitir que o Espírito Santo nos ensine. Quero ler com vocês um trecho da palavra de Deus que está na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 10 e do versículo 35 ao 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. O segredo das bênçãos de Deus é a nossa confiança. Aquele que tem fé confia. Aquele que confia não duvida. A palavra do Senhor diz assim: tudo que você precisar, peça a Deus com fé. Porque com fé é que nós agradamos a Deus. Não há maior demonstração de fé do que aquele que demonstra com confiança. Queridos, muitas pessoas estão duvidando de tudo e outros confiando em tantas coisas. Muita gente tem confiado na ciência para a cura desse tal vírus devastador, pelo menos é o que a imprensa divulga. Outros confiam nos políticos, confiam naqueles que mandam ficar em casa fazendo quarentena. Outros confiam naqueles que acreditam, naqueles que dizem que o vírus não é tão letal assim. Porém, nenhuma dessas autoridades ou da ciência nos traz uma resposta para nos deixar confortáveis e tranquilos. Eu prefiro confiar em Deus. Eu prefiro esperar no Senhor. Eu prefiro colocar a minha fé no Deus que tudo pode e no Deus que me abençoa. Diz aqui na palavra diz que a confiança dela vem grande galardão. Não há quem não aprendeu a confiar em Deus que não foi presenteado com coisas maravilhosas. Para muitos, confiar em Deus é loucura. Para mim, confiar em Deus é firmeza. Eu confio no Senhor. O que a palavra do Senhor diz? Que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A Bíblia diz o quê? Que os que confiam no Senhor são estáveis, são firmes e permanecem para a eternidade. A nossa eternidade, a vida eterna, ela está baseada na nossa confiança em Deus e na sua palavra. Amém? Confie em Deus. Desconfie de tudo, mas confie em Deus. Confiar em Deus nos dá a certeza de que jamais seremos abalados. Louvado seja aquele que está conosco. Versículo 36 diz assim: com efeitos tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Com efeitos tendes necessidade de perseverança. O perseverante é aquele que é forte, é aquele que tem confiança, é aquele que crê.
Queridos, nós temos sido desafiados no meio de tanta notícia ruim a perseverar na fé. A perseverança, ela traz para nós uma energia, uma força a mais para a gente continuar. A perseverança, ela produz em nós como um anticorpos para rebater o desânimo que muitas vezes é pregado pela mídia ou por aqueles que não possuem fé alguma. Perseverança é a palavra-chave para os dias de hoje. Perseverar na nossa fé. A perseverança nos faz dignos para que nós possamos, lá no final, alcançar a promessa. E qual é a promessa? A promessa é de vida eterna. Querido, se você tem ouvido, ouça. Só os que perseverarem, só os que ficarem firmes, estarão com Cristo na sua volta gloriosa. Perseverança na fé. A perseverança, ela vem com a ausência do desânimo. É tempo de perseverar, é tempo de estar firme como bons soldados, não nos embaraçando com as coisas do mundo, mas perseverando na confiança no Senhor. Dias melhores estão por vir e eu creio nisso. Amém. Se você crê, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 37 diz: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, versículo 38, o meu justo viverá pela fé. Às vezes você pede respostas para Deus. Quando que Deus vai intervir no meio de toda essa situação, desse caos social que estamos vivendo e desse caos endêmico que estamos vivendo? A resposta de Deus para você é a mesma resposta que Deus deu para Abacuque. Quando Abacuque, lá no seu livro, no capítulo 2, no início do capítulo 2, mas principalmente no versículo 3 e 4, que Abacuque, ele questiona Deus. Deus responde a ele no capítulo 2, versículo 3 e 4, ele diz: persevere, fique firme, porque eu virei no tempo certo. Abacuque foi contemporâneo de Jeremias. Jeremias apregoava o arrependimento para Judá. E ele dizia: se eles não se arrependessem, com certeza eles seriam castigados. Fato é que o povo de Judá não se arrependeu e foram levados cativos. Abacuque, ele não é o profeta que ele profetiza ou apregoa o arrependimento, mas ele é o profeta que pede uma visão de Deus para aqueles dias. Ele busca respostas de Deus. Ele faz perguntas para Deus e no início, no primeiro capítulo do livro de Abacuque, ele pergunta para Deus: Senhor, até quando o Senhor permitirá que a maldade impere sobre Judá? Até quando o Senhor permitirá que os maldosos venham oprimir os de boa fé? Deus diz, a resposta de Deus: persevere, fique firme, viva da fé, não retroceda, porque eu faço justiça no tempo certo. Assim é para todas as coisas, sejam coisas pessoais, alguma luta pessoal, alguma coisa pessoal que você está questionando a Deus por que aquilo não tem acontecido no tempo que você quer. Saiba de uma coisa, que Deus, a justiça de Deus, ela acontece no tempo exato. Mas durante todo o processo nós devemos nos manter na fé. E esse aqui é o tempo de nós nos mantermos pela fé. Diz que o justo viverá da fé. Eu tenho vivido da fé, queridos. É a fé que me faz vencer todos os dias. Você acha que a depressão, você não acha que a angústia também não tenta tomar conta do meu coração?
Você acha que de vez em quando eu não faço perguntas para Deus? Até quando, Deus? Mas a resposta do Senhor para mim é sempre a mesma. Permaneça firme, persevere, não retroceda. Entenda uma coisa, queridos, nós viveremos ainda dias talvez muito mais difíceis que estamos vivendo hoje. Fato que o caos social ele está se apresentando de uma forma muito grande. Mas eu creio numa coisa: o justo é sustentado por Deus. Amém? A tua vida está nas mãos de Deus. O teu dia de hoje está nas mãos de Deus e o teu futuro está nas mãos de Deus. Eu tenho um pensamento sempre que eu trago comigo: eu não posso temer o futuro, porque Deus está lá. Não há motivo para eu temer o futuro, Deus já está lá no futuro. Hoje somos convidados a colocar a nossa vida na presença de Deus e fazer da nossa fé, a nossa confiança, a nossa fidelidade ao Senhor o nosso modelo e regra de vida. A palavra fé também, ela pode ser traduzida por fidelidade. Não há quem não seja fiel, que não seja uma pessoa vencedora. Os fiéis sempre estarão na terra. Aqueles que são justos de Deus e que praticam a justiça com fidelidade, com amor, mantendo a sua fé, esses jamais serão abalados. O meu justo viverá da fé. Essa é a resposta que deu Deus a Abacuque. Ele disse: Abacuque, escreve uma tábua bem grande, um outdoor bem grande, para que todos possam ler e que eles entendam que nesses momentos difíceis que Judá está passando, onde há injustiça, a opressão, onde, enfim, o bom, o honesto, o justo está sendo oprimido, escreve uma tábua bem grande, fala para esses justos, para que eles entendam que pela fé eles sobreviverão. Os ímpios, os arrogantes, diz lá na palavra, os arrogantes não ficarão de pé. Queridos, impiedade, arrogância, tem tempo determinado para acabar. O final da vida dos ímpios, daqueles que praticam impiedade, será um inferno. Aqueles que possuem fé, esses terão a eternidade com o Senhor. Isso é promessa, e eu creio. Se você crê, diga bem também comigo, em nome de Jesus. O justo viverá da fé. É tempo de vivermos pela fé. No versículo, a segunda parte do versículo 38 diz: e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus não tem prazer na vida daqueles que voltam atrás. Deus não tem prazer naqueles que abandonam, aqueles que param pelo meio do caminho. Deus não tem prazer, Deus não se alegra na vida daqueles que abandonam a sua fé, que trocam a sua fé, a sua promessa, por algo passageiro. A Bíblia fala de dois homens um chamado Esaú e outro chamado Jacó. Esaú é aquele homem que vendeu a promessa da sua primogenitura para Jacó. Vendeu a troco de um prato de lentilhas. Queridos, quando a gente retrocede ou quando a gente cede ao sistema, nós estamos agindo também como Jacó, como Esaú. Eu tenho visto muita gente trocado a eternidade por um prato de lentilha aqui. Deus perde o seu prazer na vida daquele que abandona, aquele que volta atrás, aquele que volta às coisas passadas, aquele que volta a comer no prato do pecado. A Bíblia trata essa pessoa como o porco que volta à lama ou o cão que volta ao vômito.
Jamais permita, jamais ventile na sua ideia, jamais imagine desagradar a Deus voltando atrás. Se você seguir em frente, Deus sempre estará do teu lado. Cristo estará sempre te sustentando. A destra da sua justiça será para contigo. Se você sempre andar com o Senhor, Ele será o seu pastor e nada te faltará. Ele é fiel e Ele é justo. Não retroceda. Muitos de nós seremos tentados a voltar atrás, a abandonar a nossa fé, a desanimar e parar no meio do caminho. Mas, aqui no versículo 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu me coloco junto a estes. Não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Antes, mantemos o nosso foco no alvo da nossa soberana vocação em Cristo Jesus, olhando sempre para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, para que a nossa alma continue preservada. Amados, quantas pessoas morreram durante essa pandemia, não apenas tomadas ou contaminadas pelo vírus, pelo tal coronavírus, mas pessoas que morreram de infarto, pessoas que morreram de acidentes, pessoas que morreram assassinadas, pessoas que morreram com doenças cardíacas, pessoas que morreram com problemas respiratórios, enfim, pessoas que morreram. Quantas morreram? E quantas dessas morreram longe da presença de Deus? Quantas dessas que morreram, que abandonaram a fé pelo meio do caminho? Ou quantas dessas que nunca creram em nada? Quantos que morreram acreditando na palavra dos médicos? Quantos que morreram acreditando na ciência, acreditando nos políticos? Quantos que morreram e partiram acreditando em tudo, menos em Jesus Cristo? Quantos morreram e foram para o inferno? Mas também quantas pessoas que partiram, que também morreram firmes no Senhor, sem desviar-se do caminho perfeito, do caminho que leva à vida eterna. Quantos que se negaram a retroceder? Quantos que deixaram Deus ser Senhor de suas vidas até o momento da passagem da morte? Não somos daqueles que retrocedem, porque queremos conservar a nossa alma. É certo que o nosso corpo irá morrer, e como diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, o pó voltará ao pó. Com toda certeza, o fato é que todos nós morreremos e voltaremos ao pó e não seremos mais nada humanamente falando. O corpo, quando ele nasce, ele tem um período para viver e depois ele morre, mas a alma não. O que será da nossa alma quando nós morrermos, se nós estivermos longe de Deus? Pense nisso. É tempo de ficar firme na presença de Deus. É tempo de você estar vivendo pela tua fé. E saiba que Deus está contigo. Deus está cuidando da tua vida. Deus está cuidando da tua casa. Não importa o que aconteça amanhã, Deus estará presente. Deus estará ali com você. Amém? Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Que nós possamos, o mais rápido possível, nos encontrarmos no templo para juntos celebrarmos aquele que é digno de louvor, de honra, de glória. Amém? Fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade. Louvado seja Deus.